voltado ao emocional, mas sim ao mais o racional. Precisamos aprender a palavra de Deus. E como nós aqui não temos escola bíblica dominical, eu acabei com essa escola bíblica dominical, a gente tem um culto de quinta de ensinamento e 2 vezes no mês a gente tem a nossa escola teológica. A gente tem a nossa programação desde o ano passado, tem sido assim, e a gente vai levar essa programação até Jesus mudar o rumo da nossa trajetória. Amém? Eu estou rouco ainda, com essa rouquidão, mas Deus há de me ajudar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos encontramos, ó Deus, na Tua presença maravilhosa e entendemos, ó Pai, que só o Senhor pode nos ensinar o Teu caminho certo. Por isso, Deus, que o Senhor nos conduza nesta noite, dando, Senhor, a cada um de nós discernimento da Tua palavra, para que possamos aplicar em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida pautada no que o Senhor pediu que fizesse, pautada na Tua palavra, meu Pai. Então, Deus, toma a direção deste culto, toma a direção da minha vida, da do Teu povo, direção daqueles que estão em casa assistindo pela live agora, direção das pessoas que não puderam estar aqui, mas que estão, Senhor, impossibilitadas até mesmo de assistir. Que o Senhor dê direção a eles, para que eles possam se recuperar, para que possam estar com a gente. Cura aqueles, Senhor, que estão doentes, que estão enfermos em casa. Que o Senhor dê a saúde a essas pessoas, para que elas possam, em nome do Senhor Jesus, estar aqui junto conosco, adorando, buscando e aprendendo com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Rouquinho, mas eu vou lá. Vida de pastor é sacrificante, mas é prazerosa. Amém? Mateus 28, 18, 16, Jesus começa dizendo assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte em que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão por todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Agora vá lá para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Amém? Diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Procure também ter os dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Amém? A gente vai desenrolando o texto ao decorrer dos nossos ensinamentos. Primeiro, a gente nos deparamos aqui com Jesus instruindo os discípulos após a sua ressurreição. Jesus passou 3 anos e 6 meses pregando para os discípulos e para uma multidão. Mas o alvo de Jesus principal eram os 12 discípulos dele. As pessoas que ele ia responsabilizar pela trajetória da igreja, pelo futuro da igreja, pelo futuro da humanidade. Jesus ele não ia ficar na terra mais, mas deixou 12 discípulos. Naquele momento, Jesus estava falando para 11, porque Judas tinha se perdido. Então, Jesus estava instruindo eles. Jesus mandou que eles fossem até certo lugar, e eles chegaram no lugar onde Jesus tinha indicado. E quando eles chegaram lá, uns olharam e acreditaram no que estavam vendo. Outros tiveram suas dúvidas, mas Jesus se apresenta e diz: olha, é-me dada autoridade no céu e na terra. E Jesus agora diz a eles: olha, é-me dada autoridade, eu tenho poder para isso. O Pai me deu essa autoridade. E eu vou passar essa autoridade a vocês. E eu estou dizendo para vocês agora: vão por todo o mundo e fale da minha palavra, anuncie a minha mensagem. Faça discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. Jesus deu uma ordem aos discípulos. E Jesus depois subiu. E ele disse uma coisa para os discípulos antes de subir: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação
dos séculos. Então Jesus quis dizer, olha, eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. E ele deu aos discípulos uma ordem, a ordem de anunciar o quê? A mensagem de Deus. Foi uma ordem dada exclusivamente por Jesus. Essa era a maior ordem dada por Jesus para os seus discípulos. Ele não falou mais nada a não ser, vão por todo o mundo e pregue o evangelho. Fale da minha lei, fale dos meus ensinamentos. Dissemine, olha, propague, anuncie a todas as pessoas, a todos os povos da terra. Façam isso. E ele disse também depois, em Atos, Pedro vai dizer uma coisa interessante. Jesus também em Atos vai dizer, olha, não se ausente de Jerusalém, porque vai descer o poder do céu. E vocês vão receber a autoridade. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Jesus estava dando a eles agora o quê? A presença dele até a consumação do século. Ou seja, Jesus subiu e agora ficou o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele veio sobre os discípulos, em Atos capítulo 2, foi manifesto o primeiro dom. O primeiro dom que foi manifesto pelo Espírito Santo foi o dom de falar em línguas. Foram vistas línguas como de fogo. As pessoas estavam ali todas reunidas no mesmo lugar e o primeiro dom manifesto ali foi o dom de falar em línguas. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, portanto se esforce para ter amor. Amor é um dom ou é um fruto? Amor é um fruto. Diga-se de passagem, o maior fruto do Espírito. Há uma diferença entre dons e frutos. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela primeiro manifesta os dons, ou os frutos, melhor dizendo, os frutos. E o maior fruto é o de amar. E Paulo diz, se esforcem para amar. Se esforcem primeiramente para amar. E aí ele diz, olha, para ter amor. E procure ter os dons espirituais. Ou seja, primeiro você ama e depois você procura os dons. Procura ter os dons de Deus, porque os dons existem, ele quis dizer. O primeiro é o fruto. Você ama porque é um fruto do Espírito. E o amor prova que você tem realmente o Espírito de Deus. É a maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, é o amor. Quando ela tem o amor, então todos os dons se sobrepõem àquele fruto chamado amor. Aí agora que você já provou que tem o Espírito Santo, vocês procuram os dons de Deus. E hoje eu queria trazer uma coisa que nós precisamos aprender, e aprender na íntegra, e aprender com zelo, e aprender com cuidado, porque é importante a gente aprender isso, aprender a diferença entre anunciar a mensagem e falar em línguas. Eu comentei sobre o primeiro dom que foram vistos pelas pessoas, o dom de línguas. E como foi o primeiro, as pessoas tendem a entender que é o mais importante. Tendem a entender que é a prova que ela tem que Deus está na vida dela. Elas tendem a entender que se ela falar em língua, ela mostra o poder de Deus na vida dela. No entanto, Paulo já vem logo dizendo, procurem ter amor, procurem amar. E o resto vocês vão buscar com zelo. E ele vai dizer no versículo 2 o seguinte, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas. Ou seja, olha, quem fala nas línguas estranhas, fala para quem? Para Deus e não para as pessoas. Paulo está sendo bem claro, bem claro. Ele diz primeiro que a gente ama, depois a gente busca os dons. E ele começa a falar do primeiro dom manifesto, o das línguas estranhas. E ele diz, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele fala verdades secretas. O que é secreto? Oculto. Aí a gente tem uma linha teológica que eu queria explicar,
que algumas pessoas vão dizer que essas línguas, são idiomas. Paulo está falando de verdades secretas. Idioma é secreto? Idioma tem interpretação, tem tradução, não é isso? Então não é secreto. Então quando ele diz fala somente a Deus, eu estou falando com quem? Deus é ser humano? Se eu falar um idioma, eu estou falando para outra, mesmo em outro idioma, eu estou falando para quem? Outra pessoa. Mas se eu falo somente a Deus, eu estou falando um dialeto que só Deus entende. Não tem como interpretar, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então é uma conversa particular entre a pessoa e Deus. Alguns dizem que é glossolalia. Algumas pessoas dizem que o falar em línguas é isso. Algumas linhas teológicas, e eu olho como cético essas pessoas, porque nós não somos uma igreja cética, amém, gente? Uma igreja que não crê nos dons de Deus. Não, incrédula, melhor dizendo, vamos traduzir, né? Uma igreja que não crê. Nós não somos uma igreja que duvida dos dons. Nós somos uma igreja que nós cremos nos dons, mas nós priorizamos o dom de amar, os frutos do Espírito. Priorizamos. Por quê? Ninguém é dono de dom nenhum, principalmente de falar em línguas. Aí Deus empresta a gente para o que for útil. Quando Deus quer usar, Ele vai usar num dom. Mas isso não pode virar uma doutrina. É o que Paulo está tentando implantar na igreja, explicar. Por quê? Paulo percebeu que na igreja de Corinto havia uma bagunça. E a bagunça era da cerimônia da ceia até na hora de falar em línguas. Era um povo que não tinha discernimento das coisas de Deus. Queriam poder, queriam tudo, mas eles não queriam buscar com zelo. Então havia uma confusão. E Paulo começa explicando sobre isso. E ele diz assim no versículo 3: porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala às pessoas, ajudando-as e dando-lhes o quê? Coragem e consolo. Você já pensou? Se o pastor Cristiano chega aqui e começa a falar um dialeto, vocês vão entender alguma coisa? Eu vou ajudar vocês em alguma coisa? Eu vou dar a vocês coragem para prosseguir no caminho de Deus? Eu vou consolar vocês quando chegar chorando? Não. Então quem prega a mensagem de Deus, vamos traduzir, quem prega a mensagem, quem anuncia a mensagem no seu próprio idioma, que todos possam entender, ela está falando para a igreja, para a edificação da igreja, para ajudar a igreja. Mas quem fala em línguas estranhas, está falando diretamente a Deus. Jesus mandou ir pelo mundo pregar o evangelho ou mandou ir pregar para Deus, falar para Deus? Para o mundo. Então, qual é a minha prioridade? Falar para o mundo. E quando eu chego aqui e uso um dom que Deus deu para falar com ele, e ao invés de eu falar com ele, eu falo para a igreja, eu estou invertendo os fatos. Eu estou trocando as bolas. Porque o dom que Deus deu foi para que eu pudesse falar com ele, para minha edificação. Falar para mim, eu e Deus. E o dom de pregar o evangelho, de anunciar a mensagem, foi dada para eu anunciar para as pessoas. Então, é isso que a gente tem que aprender. Começar a aprender a divisão entre o que é falar em línguas e o que é profetizar as pessoas no seu próprio idioma. Eu aqui estou fazendo o que agora? Ensinando a igreja. Está audível? Entendível? Claro, porque eu estou falando no meu e o idioma que você fala. Eu estou anunciando a mensagem de Deus a vocês, de maneira que você possa entender. Mas quando eu chego aqui no altar e começo, e começo a falar, e canta lá, basura, e aí começo. Você vai entender alguma coisa? Já pensou se eu chegasse aqui falando essas línguas? Você ia ficar aqui olhando, quem é que o pastor está falando mesmo? E a igreja não é edificada em nada, ou seja, ela não obtém fé, que é para ter coragem, e nem consolo. Chega chorando, eu não posso consolar, porque o que eu estou falando não vai consolar a pessoa.
E também não vou poder passar uma fé para ela crer em Jesus e ser salva. Então eu preciso me esforçar para que faça as coisas certas. Então a gente tem que ter discernimento nisso. E aí, no versículo 4, ele diz assim: quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda toda a igreja, ou seja, a igreja toda. Se eu falo na minha língua, no meu idioma, eu estou ajudando a igreja toda. Mas se eu falo numa língua espiritual, eu estou falando a Deus para mim mesmo. Eu estou edificando a mim mesmo e não a igreja. E Jesus mandou eu fazer o quê? O ide. A ordem de Jesus é: vão e anuncie, vão e pregue, vão e ensine, vão e batize. Mas para isso eu preciso falar uma linguagem que as pessoas entendam e elas se convertam. Então, para isso que serve a língua. Aí eu vou fazer aqui uma coisa que é comum, vamos aplicar um pouquinho, para a gente entender. Nos dias de hoje, a gente assiste muita pregação por rede social e TV, não é isso? Muita pregação. De cada 10 pregações, você vê o pregador falar em línguas pregando. É errado ele falar em línguas? Não, mas é errado ele falar pregando. Por quê? Se eu estou no louvor, na busca, eu aqui, adorando, buscando, e eu falo em línguas, eu e Deus. Eu não estou pregando, eu estou adorando. É diferente. Então eu posso. Mas se eu estou pregando para a igreja, então eu estou perdendo o meu tempo falando em uma língua que ninguém vai entender. Eu estou gastando o tempo de Deus, o tempo da igreja. É uma falta de respeito eu trazer vocês aqui que vieram sedentos da palavra, sedentos de aprender, e falar uma língua que você não entende. É como se dissesse: olha, uma banana para vocês. É desrespeito com a pessoa que veio sedento de aprender a palavra. Então, o dom maior é de anunciar a mensagem. É isso que tem que acontecer. E aí os pregadores hoje, e muita gente não gosta que a gente fale isso, e ultimamente eu estou sendo... Não estou nem aí, eu vou falar. Os neopentecostais que se virem, problema seu. Estou nem aí, está ao vivo. Problema deles, entendeu? Porque existe liturgia de culto, e quem quiser que vai estudar. Quem quiser. Não tem Bíblia para estudar, não quer perder tempo, quer dizer, ganhar tempo sentado, debruçado em cima de um livro para estudar, então não tem o que pregar, começa a falar um bocado de glossolalia lá no altar, e começa a fazer o dom de Deus virar uma bagunça. Que é um dom tão lindo, que é falar em línguas, e as pessoas bagunçam. Porque eu não sei para que esse tempo todo, aleluia e parará, e aleluia parará, e aleluia parará. Isso não ajuda em nada. Então, a minha função é ensinar vocês a não serem igual a essas pessoas, mas ter o quê? Discernimento do que é certo, do que é errado, e o tempo para fazer, e quando fazer. Tem coisa que não cabe eu falar em público, porque não convém que eu fale. Não é pecado falar, mas não convém que eu fale. Então a mesma coisa. Por exemplo, tem coisa que eu converso com minha esposa no particular que eu não posso falar em público. Então, o que eu converso com Deus no particular não pode ser falado em público, sem necessidade nenhuma. Então, é essa questão do falar em línguas. E aí no versículo 5, o que Paulo vai dizer? Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas e o quê? Estranhas. Mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar o quê? A mensagem de quem? De Deus. Paulo diz assim: olha, como eu gostaria que todo mundo aqui entrasse no manto. Como eu gostaria que todo mundo aqui virasse um truvejo, igual lá no Atos dos Apóstolos. Como eu gostaria que todo mundo fosse aqui e tivesse o dom de falar em línguas. Todo mundo. Mas eu gostaria ainda mais que vocês tivessem o dom de pregar o Evangelho. Eu gostaria ainda mais que vocês soubessem anunciar a palavra de Deus, manejasse a palavra de Deus, manejasse as Escrituras. Pudesse chegar para o que está ali desesperado e dissesse: olha, está escrito isso, Jesus pode mudar a tua vida. Que pudesse chegar lá para a pessoa que está ali querendo se matar e dissesse para ela: olha, tem esperança, Jesus morreu por você. Que pudesse chegar para a pessoa que chega aqui aflita, desesperada, e dissesse: olha, Jesus é contigo. Está escrito,
Então, Paulo está dizendo, eu queria que vocês fizessem o que eu estou fazendo. Eu queria ainda mais ainda. Eu queria muito mais que vocês anunciassem a mensagem. E ele diz assim, olha, ele diz assim, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que o que fala em línguas estranhas. Ele fala que quem anuncia tem o quê? Mas você reparou que hoje as pessoas acham que tem mais valor quem fala em línguas? O pregador falar em língua, a galera assim, eita glória, e aí vai todo mundo à loucura. Eu já percebi isso. Se o pregador subir no altar e falar em línguas, rapaz, a igreja vai à loucura. Mas eu pergunto, e depois do culto? Aprender o quê? Aprender o quê? Cadê o discernimento das coisas de Deus? As pessoas saíram do mesmo jeito que entraram. As pessoas chegaram aflitas e saíram aflitas. Chegaram doentes, saíram doentes. Chegaram no inferno e saíram no inferno. E isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Quando a pessoa está em trevas e a palavra de Deus chega, ela faz o quê? Ela ilumina o caminho do ser humano. Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chegou lá e falou em língua quando as pessoas chegavam doentes. Jesus dizia assim, ó, seja curado, a tua fé te salvou. Jesus não fazia isso. Os discípulos de Jesus não faziam isso. Mas as pessoas criaram esses costumes de achar que falar em línguas é superior ao dom de amar, ao dom de anunciar a mensagem de Deus. E isso nós precisamos colocar em nosso coração para que nós não sejamos amanhã uma igreja fraca, decadente, cheia de misticismo. Mas que nós sejamos uma igreja que ama a palavra de Deus. Que tem como princípio, como pedra fundamental, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o Verbo. Que anuncia a mensagem de Deus na íntegra, que não dispensa, que faz questão de falar da palavra. E não chegar nos lugares e falar em línguas. Eu cheguei no restaurante para almoçar, eu vou parar só para dar um testemunho, e tinha uma menina, a menina que serve o almoço, e aí o rapaz falou assim, Pai do Senhor, pastor. Aí a menina falou, senhor pastor, eu digo, pela misericórdia eu tomo conta de uma igreja de Jesus, o pastor é ele. Aí ela disse assim, ô pastor, eu preciso de um conselho. Eu estou passando por uns problemas no meu casamento. E eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não quero acabar com o meu casamento, mas eu estou numa situação difícil. Aí o que eu fiz? Eu falei para ela uma coisa simples, com poucas palavras. Eu disse a ela, eu não sei o que você está passando, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tudo é possível àquele que crê. Você crê que Jesus pode mudar seu casamento? Busque a Ele. Entregue na mão dele. Porque se o Senhor não guardar a tua casa, é em vão o teu esforço, o teu trabalho. A lágrima dela desceu do olho na hora. Aí ela falou comigo, eu conversei com um pregador e ele me deu 2 recados. Disse que Deus falou com ele. E falou em línguas lá, aí você vê, eu olhei o dom, aí eu tá vendo? Ele se preocupa com o dom. Mas qual é o dom mais importante? O dom de anunciar. Não é que o pastor não é de Deus, é porque ele não teve sabedoria. Porque a palavra de Deus falada, lida, traduzida para o ouvinte, é muito mais eficaz do que a profecia, do que a profetada, que a profecia é a palavra, do que a profetada, do que a revelação. Porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Quando você chega para a pessoa e você fala do que está escrito, a palavra não volta vazia. Ela é como uma espada de 2 gumes que atravessa a alma. Jesus usou a palavra contra Satanás no deserto. Está escrito. Olha o que Jesus falou. Jesus não foi lá, xabaricanta, suricanta, não. Jesus, olha, está escrito.
E pronto. É isso que Paulo está querendo dizer para a igreja. Anuncie o evangelho, pregue a palavra, esqueça a língua, fala para você. Quando você estiver no particular, você fala. Aí ele vai dizer, ou quando tiver alguém que interprete, é o que ele vai dizer aqui, ele terminando aqui, ele fala assim, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada o quê? Espiritualmente. Para que toda a igreja seja ajudada. Ou seja, o objetivo de quem prega é ajudar a igreja. O objetivo de quem fala é ajudar a igreja. O objetivo de quem sobe no altar para falar do amor de Deus é ajudar a igreja. E só se ajuda a igreja anunciando a mensagem. Porque foi a ordem de Jesus lá em Mateus 28. Anuncie o evangelho. Anuncie a mensagem. Batize. Ensine a mensagem. E se a pessoa não tiver essa convicção que falar em línguas não é pecado, também não é uma coisa errada, mas tem seu momento. Saber separar o que é anunciar e o que é falar em línguas. E ele conclui aí, no versículo 6, ele vai dizer, por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhe falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que eu leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. A não ser. O proveito, só se tiver esses exemplos que Paulo deu. E ele diz, algum ensinamento, ou uma palavra inspirada. O que é uma palavra inspirada? Às vezes, a gente usa pouco as escrituras. Por exemplo, eu posso pegar um versículo base, um versículo, por exemplo, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Eu acabei de falar agora. Ou Deus amou o mundo de tal maneira, e não ir passear na Bíblia, mas eu trazer uma inspiração que Deus me deu, e em cima de uma filosofia, eu trazer para vocês uma inspiração, uma ajuda para a igreja. Trazer um testemunho, contar um testemunho, é o que Paulo está dizendo. Trazer uma experiência pessoal, posso subir um testemunho, é uma pregação, edifica a igreja. Aí Jesus cura um de vocês, e aí o que acontece? Aí hoje o Espírito Santo diz assim para mim, você não vai pregar hoje não, você vai chamar o irmão ali para contar o testemunho. Aí o irmão, você pode contar o testemunho? Posso, pastor. Aí o irmão sobe aqui e conta o testemunho dele. Eu cheguei aqui, olha, irmão, estava doente, estava assim, estava desse jeito, aconteceu uma coisa comigo, e aí Deus mudou, olha, eu fiz uma oração, eu vim para o culto, eu fiz assim, e Deus me ajudou, estou curado, estou bem, as coisas resolveram. Então a igreja toma o quê? Poxa, rapaz, funciona. Então edificou a igreja. E fala em língua, se o irmão chegar aqui, subir no altar e ficar não vai resolver nada. Paulo está tentando ensinar a igreja de Corinto a usar os dons com zelo, a fazer as coisas certas, a ter discernimento das coisas. E ele chega e diz no versículo 7, por exemplo, não, pula para o 9, do exemplo do instrumento, eu vou pular, para a gente ganhar tempo. No 9, assim também é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo. Se a mensagem por meio de línguas estranhas não for o quê? Não for clara. Se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara, ou seja, ninguém vai entender. Aí ele vai dizer, vocês estariam falando para o quê? Para o vento. Para o vento. Agora imagine uma igreja cheia de pessoas aqui e eu falando em línguas. Eu estou falando para vocês ou para o vento? Para o vento, você não entende nada. Estou falando para ninguém. Então, é essa a questão. E Paulo está botando bem claro. Aí ele diz assim, no versículo 10. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz o quê? O que é que eu disse no começo? No mundo tem muitas línguas, ou seja, vários idiomas. Mas cada um tem o quê? Seu sentido, ou seja, cada um tem sua interpretação. Cada uma tem sua interpretação. Cada uma faz sentido. As pessoas entendem. Por exemplo, o inglês fala com o inglês e ele vai entender.
O alemão fala com o alemão e ele vai entender. Tem seu sentido. E se tiver alguém que aprendeu o idioma do outro lugar, também vai entender. Mas Paulo vai completar para não deixar aquela lacuna que os céticos dizem que não existe línguas estranhas, só idiomas. Paulo vai falar aqui assim, ó. No entanto, no mundo há línguas diferentes, mas cada uma faz seu sentido. Versículo 11. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua estrangeira, para mim, eu sou um quê? Um estrangeiro para... Ele está falando agora da língua estrangeira ou da língua do Espírito? Uma língua estrangeira. Mas aí no 12 ele vai dizer: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons de fazer o quê? Com que a igreja cresça o quê? Espiritualmente. Aí ele vai no 13 e diz: portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que Ele dê o dom de interpretá-la, o que elas querem dizer. Sabe o que é isso aí? Já viu uma coisa que acontece muito, já viu muito vídeo assim, né? Fica dois caras aqui, e o outro, Deus está assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e aí começa. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando você fala em línguas, peça a Deus que lhe dê o quê? Vamos ler de novo? Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o quê? O dom. Dê a quem? Lhe dê. Dê o dom a quem? É o outro ou a você mesmo? A você mesmo. Ou seja, eu falo em línguas e eu quero pregar para a igreja uma coisa que Deus falou comigo. Então eu peço a Deus que Deus me dê o discernimento daquilo para eu falar no meu idioma para que a igreja entenda. Não é o outro. Peça que Deus levante alguém. Está dizendo? Está dizendo que peça a Deus que lhe dê entendimento. Não é que o outro venha interpretar. Ele vai falar isso depois. Mas está falando de quê? De quem? Nós mesmos. Que a gente está aqui orando, né? Às vezes a gente está aqui, sozinho no quarto da gente, orando. E a gente está lá, e aí a gente é tomado pelo Espírito. A gente é tomado, já cansei de acontecer isso comigo, é tomado. E começa a falar em língua, sozinho e Deus lá no quarto. E aí Deus fala com a gente não entende. Aí Deus, que experiência maravilhosa. Deus, me dá o discernimento para que eu possa passar essa experiência para a igreja. E eu começo a orar, Deus me dá o discernimento. Aí Deus começa a fazer o quê? Deus começa a me dar na minha mente tudo o que Ele estava falando comigo no meu idioma. E aí eu chego na igreja, preparo o meu esboço, eu venho na igreja e começo a falar, irmãos, ontem eu estava orando e Deus me deu uma experiência. Olha, eu fui tomado numa experiência com Deus. E aí eu vivi uma coisa maravilhosa e Deus me levou. Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, e Deus me levou em tal lugar, e eu vi isso, e aconteceu isso. Aí as pessoas estão ouvindo e entendendo tudo que Deus quis dizer. Mas já pensou? Aí eu estou aqui, e o outro, não sei o quê. Isso é palhaçada, irmão. Desculpe quem faz. Isso aí é um teatro, irmãos. Isso é um teatro. A não ser quando acontece, o pregador está pregando e Deus naquele momento quer salvar alguém ali. E aí o que acontece? Aí, naquele momento não deu tempo do irmão orar, não deu tempo do irmão pedir, foi um acontecimento, casos isolados e não doutrinário, e não uma coisa que vai virar uma doutrina que todo dia tem que acontecer. Uma vez ou outra quando acontece, aí vai ser uma coisa sem aquele teatro. Como eu já vi, já aconteceu. Eu ver o pregador pregando aqui, e o pregador, ele começar a pregar no seu próprio idioma e Deus toma ele. E aí lá de baixo, lá no meio do povo, lá levantar um. Sem aquele negócio de assim diz e engrossando voz. Não, traduzir como um tradutor, como uma pessoa que traduz um idioma naturalmente. Coisa de Deus não é aquela coisa espalhafatosa.
Então a gente tem que ter cuidado com esses dons de línguas que estão falando por aí. Aqui eu já peguei casos aqui na igreja, aliás, um caso aqui real, as pessoas viram. Quem é mais velho aqui na igreja já viu. Uma pessoa estava falando em língua na igreja, eu disse, olha, aí minha mulher foi aqui, eu falei com ela, não vou pegar aquele demônio. Espírito de engano, estava falando em línguas. E lindo cântico, lindo, lindo, lindo. Esperei um dia que a igreja estava vazia, com poucas pessoas, para não expor a pessoa. Botei a mão de bichão aqui, brabo, manifestou. E aí? O diabo também fala em línguas. Só que aí o que acontece? Por isso que a gente tem muita gente hoje. Gente, olha, tem um espírito que as pessoas colocaram o nome. Esse nome não é o nome da entidade, não. De Pombagira, que eu estudando algumas coisas, alguma linha, porque sempre o nome é colocado de acordo com o significado. Então, no candomblé, em algumas religiões africanas, eles chamam a entidade que manifesta de santo. E o símbolo de santo é uma pomba. E aí o que acontece? Só que essa entidade, ela manifesta girando. Aí deram o nome pomba que gira, pomba gira. Ela fala em línguas e fala variedade de línguas. Eu já presenciei isso. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nem toda língua é do Espírito Santo, gente. Tem muita língua de engano aí. Tem uns que falam na carne e tem uns que falam com espírito de engano. E a gente tem que ter cuidado, porque o Espírito Santo não fica falando em línguas à toa para todo mundo, não. O Espírito Santo, ele quando quer falar, ele fala num particular com a pessoa, é uma coisa que edifica a pessoa. O Espírito Santo está dizendo assim para a pessoa, olha, eu estou contigo, quer ver a prova? Para a pessoa, e não para o irmão entender que o irmão é cheio da graça. Sabe qual é a prova que você é cheio da graça, que eu sou cheio da graça? É o amor para com o meu irmão. É o amor. Paulo vai dizer, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu falasse na língua dos homens, e não tivesse amor, de nada adiantaria. E ele vai concluir aqui, no versículo 12. Por isso, já que vocês estão... Não, já li o 12, é no 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar e o que elas querem dizer. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. Ele está dizendo, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito está ali, mas a minha inteligência, o meu pensamento, o meu raciocínio não está tomando parte disso. Ou seja, eu estou inconsciente. Deus quer que você fique inconsciente? Ou Deus quer que você entenda o que Ele está falando? Deus quer que você entenda para que você mude, para que você melhore, se evolua. Deus não é um Deus de confusão. E aí ele vem e diz assim, versículo 15. O que eu vou fazer então? O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se eu der graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Hein? Hein? Como é que a pessoa vai dizer amém se ela não está entendendo? Como? É bem claro. Vale a pena ler de novo. Vale a pena ler. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo, mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Mesmo
que a sua oração seja uma oração muito eficaz. Ela não vai receber porque ela não entendeu. Como é que eu pego aqui, boto a mão na cabeça de alguém, em vez de dizer: Senhor Jesus, cura essa pessoa, muda essa pessoa, Deus visita a casa dela, vai lá no marido, visita os filhos, visita os parentes. Eu estou intercedendo por ela. Ela está ouvindo o que eu estou falando e ela está aqui, ó. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, eu creio. Ela tá concordando, está me ajudando em oração. Mas se eu chego aqui e começo. E a irmã não está entendendo nada. Como é que ela vai dizer amém? Aconteceu um caso recente, que tinha uma abençoada na igreja, um vídeo que está aí rolando na internet. E aí a mulher começou a profetizar dentro da igreja um bocado de coisa em línguas. Aí tinha uma menina que Deus deu o dom de interpretar. Ela está amaldiçoando a igreja. Está amaldiçoando a igreja. Você está vendo? Por quê? O diabo gosta de se esconder nessas coisas. Mas se ela estivesse falando no próprio idioma, todo mundo ia entender que ela estava amaldiçoando a igreja. Deus levantou alguém naquele momento para não deixar as pessoas enganadas. Então, o que eu estou trazendo hoje nessa aula com vocês é para que amanhã, a gente tem uma igreja com 3 anos, gente. E a coisa que eu mais me preocupo, minha mulher é testemunha. Eu compro livros, eu gasto dinheiro com livros. Eu me esforço, sabe para quê? Não é para eu ser sábio, não. O conhecimento que Deus me deu já servia para mim. Que era o conhecimento de conhecer a Cristo e salvação. Mas eu preciso aprender mais para que vocês amanhã sejam uma igreja madura. Para que vocês possam dar frutos. Eu não quero ter uma igreja aqui, em minhas mãos, tomando conta, que amanhã Jesus peça os frutos dessa igreja, eu não tenha. Eu preciso que Jesus olhe para essa igreja e tenha orgulho dessa igreja. Uma igreja que ela prega o evangelho, que ela é sincera, verdadeira, que ela sabe, ela é consciente. Que você possa um dia, quando alguém chegar aqui, você pode dizer: meu pastor um dia falou isso na igreja. Olha, eu lembro disso. E poder passar a experiência adiante. Não uma igreja menina, uma igreja criança, que chega na igreja e vai expulsar um demônio que está manifestado e começa a falar em língua expulsando um demônio. Não, olha, em nome de Jesus sai. Ou senão, eu podia usar aqui, né, no grego, epitemaus. Você chegar aqui, epitemaus, o demônio. Você vai entender o quê? Eu estou dizendo, mal sai dela, repreendido. Eu estou repreendendo o mal, mas quem que vai entender? Eu estou falando um idioma que eu nem domino, eu sei algumas palavras do grego, que tem tradutor. E nem sotaque grego eu sei falar direito. Mas imagine se eu estivesse falando aqui, aqui para não repetir. Ia adiantar o quê? Então, em nome do Senhor Jesus, sai. Pronto, acabou. Em nome de Jesus, seja curado. No meu idioma, a igreja sabe, o pastor está orando por ela, está orando por ele. Isso aí é que a gente tem que entender. É proibido falar em línguas na igreja? Não, mas tem momentos, tem um louvor. Na hora da adoração, do louvor e da oração, fica à vontade. Se solta, deixa Deus usar você, se edifica. Mas na hora da pregação, na hora da palavra, quem está sentado, ouve, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem está pregando, fala, assim diz o Senhor. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. No seu próprio idioma. E aí a gente vai aqui para o versículo 17, né? 18, né? Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que a pessoa, ou que possa, obrigado, nega, que possam ser entendidas, para assim ensinar o quê? Os outros. Olha o que eu estou fazendo aqui hoje? Ensinando. É o papel do pastor, do pregador, do mensageiro de Deus. Ensinar a igreja. E ele conclui: do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Paulo está sendo bem claro. Aí no versículo 20 ele diz: irmãos, não pense como crianças, sejam
como crianças para que não sejam como crianças. Melhor dizendo, irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de quê? De pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não dará atenção. Versículo 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é sinal para o quê? Os cristãos e não para os descrentes. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. E chegue ali alguma pessoa simples ou descrentes. Será que vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se o quê? E se converter do quê? Dos seus pecados. E se converter dos seus, e ele será julgado pelo quê? Pelo que ouvir. E os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar quem? Dizendo: Deus está no meio de vocês. Aí a pessoa acha que se falar em línguas é que o povo vai achar que Deus está no meio da gente. Se anunciar a mensagem é que a pessoa descrente que chegar na igreja vai se arrepender dos pecados, vai dobrar o joelho e vai dizer: Deus está aqui nesse lugar no meio de vocês. Eu nunca vi uma pessoa vir de joelhos pedir perdão a Deus e aceitar Jesus com a pessoa falando em línguas. Mas eu já vi um pregador pregando a mensagem, impactar no coração da pessoa e a pessoa vir chorando de joelho aqui dizendo assim: Deus, eu quero o Senhor. Ô pastor, me batiza. Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda. Pedindo misericórdia ao Senhor, porque ouviu a palavra, a mensagem. A igreja que não prega a mensagem, que prioriza os dons ao invés da mensagem de Deus, é uma igreja decadente. E nós não podemos ser decadentes. Nós não podemos ser fracos. Nós precisamos priorizar o dom de anunciar a mensagem. Foi o que Jesus disse lá em Mateus: ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. Fazendo com que sejam meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer todos os meus mandamentos. Foi a ordem de Jesus. E Paulo está ensinando a igreja de Corinto a fazer o que Jesus pediu. Então, eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. É pecado você falar em língua na igreja? É proibido nessa igreja falar em língua? Não. Mas eu falo igual a Paulo agora. Mas eu queria muito mais que vocês anunciassem a mensagem de Deus. Que você chegasse para o seu vizinho e dissesse: Jesus pode mudar a tua vida. Que você chegasse para o seu amigo e dissesse: olha, vamos lá na igreja fazer uma visita. Deus vai usar o servo que está lá. Vai dar uma palavra no teu coração. Vamos lá. Vamos orar aqui, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar por você. E isso aí vai edificar a igreja toda. Então não sejamos uma igreja menina, sejamos uma igreja madura. Menina para os pecados. A gente tem que ser inocente para os pecados. Mas tem que ser uma pessoa, uma igreja adulta, uma igreja evoluída, para o quê? Para essas coisas de Deus. E a gente tem que ser dessa maneira. Se a gente não aprender que os dons de Deus, a gente deve buscar, como Paulo começou dizendo: eu quero que vocês amem, mas busque os dons de Deus. Busque os dons de Deus. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer: olha, não quero que sejam ignorantes. Mas ninguém que fala Jesus é anátema, fala pelo Espírito Santo. E ele vai dizer assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ele começa a dizer: a um é dado o dom disso, o dom daquilo, o dom daquilo, o dom disso. Mas tudo isso para o quê? Ele diz: tudo isso Deus preparou para a edificação da igreja. Aí ele diz assim: ó, e o Espírito de Deus é quem reparte tudo como quer e para o que quer. No momento que Deus quer, ele faz.
Aí Deus deu um dom a Marilene. Olha o dom de Marilene aqui. É o dom de adorar a Deus, de louvar a Deus. Está dando um dom a Vitor. E cada um, Deus vai dar um dom. A um é dado o dom da sabedoria, outro o dom da profecia, outro o dom de curar, outro de falar, de interpretar, de discernimento de espírito. É dado cada um dom. Mas é dado por que for útil. Se não tem utilidade, para que vai ser usado? Se falar em línguas na igreja não tem utilidade para a igreja, para que vai ser usado o dom? Deus vai perder tempo? Não vai. E Deus, quando quer falar para alguém, você vê, Deus pegou uma jumenta lá, falou com Balaão. Falou no idioma de quem? Foi em línguas estranhas ou falou no idioma de Balaão? No idioma de Balaão, para que Balaão entendesse o que a jumenta estava falando. O anjo estava lá, do lado. Mas Deus usou a jumenta e falou no idioma de Balaão. Deus não falou em outra língua, falou com que Balaão entendesse. Então, vamos procurar falar o que possa edificar a igreja. Eu quero que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Eu quero que vocês sejam cheios dos dons de Deus. Mas eu quero que vocês anunciem a mensagem. Que amanhã eu possa ter vocês aqui pregando a mensagem de Deus. Que eu possa ver vocês anunciando a mensagem de Deus. Amém? Quem entendeu? Nosso culto de ensinamento valeu a pena hoje? Então, que Deus continue fazendo com que vale a pena. Eu prefiro ter uma igreja com poucas pessoas que querem ouvir e aprender a palavra de Deus do que ter uma igreja cheia de gente com oba-oba. Gente querendo oba-oba, querendo emoção. Quiser emoção, vai para o cinema, vai para o parque, está na montanha-russa, que é melhor. Entendeu? Entra na montanha-russa e faz lá e vai ter emoção, adrenalina. Pula de paraquedas. Viu? Pula de paraquedas que dá emoção. Aqui é lugar de reação, raciocínio. Glória a Deus. Domingo tem uma mensagem aqui. Rapidinho, quem gostou da mensagem de domingo? Quem saiu daqui edificado? Tem a outra sequência, viu? Eu vou continuar ainda esse mês falando dos falsos profetas. Amém? Eu falei do Deus me disse, não foi isso? Não falei? Domingo eu vou falar dos falsos profetas. Falei do Deus me dá revelação, das visões. Domingo eu vou falar dos falsos profetas. O esboço está pronto ali. Só estou acabando de fazer um retoque. A gente vai trabalhar no Novo e o Velho Testamento. E vocês vão amar. Porque hoje o que mais estamos vendo é essas coisas aí. E eu decidi esse ano andar só. Falei com vocês por causa dessas coisas. Porque eu vou ser muito apedrejado. Então, para que eu não venha ter conflitos com eles, eu me afastei dos pastores de alguns para não ter conflito. Porque eu resolvi pregar a verdade de Deus, nua e crua na íntegra, sem emoção. Eu estou indo para uma linha que a igreja vai, a princípio, vai sofrer um pouquinho. Vai ser chamada de fria, vai ser chamada de igreja morta, mas é uma igreja que, mais tarde, você vai ver o que vai acontecer. Quando vir o vento, quando a parede sem cimento for soprada, vão cair, a da gente vai ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Bora, Marlene, adorar o Senhor um pouquinho? Vou desligar o ar, vou desligar. Desliguei, pronto. Mária aqui, vamos adorar o Deus um pouquinho, vamos adorar o Senhor um pouquinho? Glória a Deus.
teu amor completo, perfeito, verdadeiro. Ah, Senhor, que a tua glória, meu Pai, inunde o nosso ser, transformando o nosso interior, Senhor, em uma morada tua, onde o Senhor se sente bem, onde o Senhor, meu Pai, tem prazer em estar. Faz, Senhor, com que a tua glória invada nosso ser. Ah, Senhor, transforma em tua morada, porque não há nada melhor, não há nada melhor do que a tua glória, meu Pai. Oh, Santo Espírito, vem encher, meu Pai, o nosso ser. Vem encher, meu Deus, o nosso interior, meu Pai. Não só com dons, mas com os frutos do teu Espírito, aleluia. Oh, Senhor, vem. Fazer presente em nosso meio. Eu te agradeço, meu Deus, por mais um culto. Eu te agradeço pela nossa vida. Eu te agradeço pelas pessoas, meu Pai, que compõem esse corpo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, meu Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor é o Senhor deste lugar. É o Senhor das nossas vidas. É o Senhor, meu Pai, que domina o nosso ser. E nós só podemos te agradecer por tudo que o Senhor, meu Pai, tem proporcionado em nossa vida. Espírito Santo, visita, meu Pai, aquelas pessoas que neste momento, ó Deus, estão impossibilitadas de estarem aqui. Visita, meu Deus, o teu povo, Pai, e que a tua presença seja notória lá também, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti. E que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. E que a paz que o Espírito Santo te dá seja uma paz verdadeira, permanente. Uma paz profunda no seu ser. E que você possa levar essa paz aonde quer que você vá. Que a paz que o Senhor te dá, não como o mundo dá, seja a paz que transforma vidas, seja a paz que cura pessoas, seja a paz que traz alegria na alma, seja a paz que te conduz nesses caminhos tenebrosos. Vá em paz, que Deus te abençoe. Até domingo, Santa Ceia do Senhor. Nós vamos estar aqui adorando e sentando à mesa com o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.